Ter paciência. Ter paciência, todos nós sabemos que é uma grande virtude. No mundo cada vez mais difícil, e a gente sabe um pouquinho por quê. Imagino que quando muitos que estão aqui completando já minyan, já precisam ter pelo menos bar mitzvah, quando eram pequenos, bem pequenos, praticamente não tinha muito smartphone, não tinha muitos eletrônicos, de uma forma que a maioria das pessoas, quando pegava uma estrada, tinha que ficar olhando a janela e vendo o tempo passar. Hoje em dia a gente está acostumado que a gente não fica um instante sem algo para fazer. A pessoa está no trânsito, então deu o sinal vermelho, parece que está escrito lá no semáforo: olhe para o teu celular. Então a gente sabe que até é perigoso, mas acaba sendo natural que todo mundo, você tem um tempo vazio, você quer preencher com alguma coisa. A gente... Não, então, parece que no subconsciente estão falando pra gente: você vai perder tempo, vai ficar aqui 1 minuto olhando o sinal vermelho, você não vai fazer nada? Tipo, sempre parece que a gente tem que estar fazendo alguma coisa e a gente não está acostumado a esperar nada em ninguém. Contam que teve uma senhora que chegou na frente do Rebbe e pediu, implorou por filhos. E o Rebbe falou: Bezrat Hashem, numa boa hora. Ela falou: Rebbe, eu não quero, tem que ser agora. O Rebbe falou: calma, leva 9 meses. Então, nem isso mais, as pessoas têm paciência, quer dizer, a gente sabe que leva um tempo. Então, realmente, a gente está tão acostumado que a gente precisa agora. Se a gente for ver a bronca que Yaakov dá no seu filho, no Reuven, ele fala que você foi, assim, você não teve paciência, você já foi tomando decisões. A gente vê que Reuven perdeu, ele seria o rei do povo de Israel, seria de Reuven. A Keuná, o sacerdócio, seria dele. E ele ia ter 2 tribos dele. Tudo isso ele perdeu, por quê? Porque ele não teve paciência. Ele já tomou decisões, está escrito que ele mexeu na cama do pai. Isso tudo é na época que Rachel faleceu, ele já tomou a decisão para onde deve ir a cama do pai dele. E ele tomou uma decisão rápida, afobado, ele perdeu tudo. Mais do que o erro, o pai não estava falando muito do erro. O pai falou: você foi afobado, você não teve paciência. E isso que a gente entende que é aquilo que a gente tem que ter. A gente tem que ter paciência. E a grande pergunta é como a gente fazer na nossa cabeça e por que a gente erra e a gente acaba não tendo paciência. Então é óbvio que nem a gente falou, todo mundo sabe que é importante ter paciência. Mas onde a gente vê sobre isso nos nossos sábios, coisas assim tão famosas que a gente talvez passa e não dá valor. Entre eles a gente tem o famoso dito do Rabi Akiva. Todo mundo ouve a história que Rabi Akiva era analfabeto até os 40 anos, dos 40 aos 80 ele estudou, e dos 80 aos 120 ele lecionou, ele foi um professor, um mestre. Mas a gente não percebe aquele dito famoso do Rabi Akiva, que até é traduzido, virou um dito popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que isso que foi que convenceu o Rabi Akiva a estudar a Torá. Ele viu pingando, gotejando em cima de uma pedra, e ele falou: se a água que é mole bate nessa pedra e fura essa pedra, minha cabeça, que pode ser dura que nem uma rocha, a Torá é comparada à água, a Torá vai conseguir penetrar e entrar dentro da minha cabeça. Todo mundo ouve e só entende que tá bom, esse exemplo que ele falou, água mole em pedra dura, o importante é saber que vai dar certo. E a gente esquece o tanto bate até que fura.
O que quer dizer isso? Se eu pego muita água e jogo muita água na pedra, mesmo muita água com muita força, não é aí que vai furar a pedra. Tem que ser constante no mesmo lugar. É pouco, mas é constante no mesmo lugar. Então a gente não percebeu que as coisas levam um tempo, mas tem um porquê. Tem que ir lá, tá batendo, tem que ir lá, tá caindo, tem que ir lá, tá ali. E pouco a pouco isso vai causando a diferença. Se a gente for olhar mais profundo, é aquilo que nos ensina o Tânia. Todos nós sabemos que o Tânia é baseado numa história, a história do caminho longo e curto. A gente sabe da história do sábio talmúdico que chegou no caminho para a cidade de Jerusalém, ele veio e falou qual é o caminho mais curto. E tinha lá um jovem, uma criança, e falou para o sábio, o caminho mais curto é esse caminho, mas ele é curto e longo. Ele falou, eu quero curto. Ele falou, esse é curto e longo, tem o longo e curto. Ele falou, eu quero mais curto. Ele falou, curto é esse, mas é curto e longo. Ele falou, chega de me enrolar. E ele seguiu o caminho que ele ouviu dizer, que era o curto. Em poucos instantes ele estava do lado da cidade. Só que ele percebeu que tinha uma parede, e tinha espinhos, e tinha isso, aquilo, não dava para ele entrar. Então ele estava ao lado da cidade, mas não conseguia entrar dentro da cidade. Então ele volta para a bifurcação. E agora sim, conversando mais, ele entendeu o que o garoto falou, o garoto explicou. Esse é curto, mas é longo, porque em poucos instantes você está ao lado, mas você não consegue penetrar dentro da cidade. Agora, o outro caminho é longo, mas é curto. Ele andou não sei quantas horas, mas ele já estava dentro da cidade. O que significa isso? Significa o seguinte: na vida, todos nós queremos o caminho curto, todos nós queremos aquilo que normalmente em muitos livros hoje de autoajuda, 10 passos para você se tornar milionário, 10 passos para você ter um casamento feliz, 10 passos para você educar teu filho, caminhos curtos. Hã? Emagreça rápido, isso. Sem fazer esforço. Sem fazer esforço, consegue ser. Na verdade, a gente vê que até Baruch Hashem, essa é uma dica. Eu, por exemplo, próprio sigo um pouco isso, que as pessoas gostam de ouvir o rabino não mais do que 1 minuto. Então tem que mandar um vídeo curto, de 1 minutinho. O que acontece? A gente entende que no mundo, todo mundo está sem essa paciência. Então, cada vez as pessoas estão buscando isso, só que o que acontece? Qual o erro que tem nisso? Por que isso não é o caminho produtivo? Por que isso a gente chama o caminho curto e longo? Porque isso não transforma a gente. Eu peguei uma dica, a dica é boa, só que isso não se transforma na minha pessoa. Já que isso não custou, tudo que não custa, não se transformou na minha pessoa. Um exemplo clássico para isso, tem uma história, uma parábola que normalmente trazem, que tinha um rei que queria educar o seu filho. O filho nasceu num berço de ouro, príncipe. Ele falou, não dá para ele liderar um país sem entender o que é esse país. Ele tem que começar, que nem a gente fala, no chão da fábrica, chão de fábrica. Tem que começar trabalhando no nível mais simples. Então o que ele falou? Meu filho tem que ser ferreiro. Pegou o filho, chamou uma pessoa e falou para o filho, esse funcionário, leva meu filho pro ferreiro. Só que era um ferreiro do lado do palácio. O ferreiro conhecia o rei, todo mundo não sei o quê. O ferreiro dava uma moeda de ouro para o filho todo dia. O filho ficava lá só tomando café, atendendo um outro cliente. Ele não mandou ele para ser ferreiro para voltar com as mãos lisinhas, bonitas, que nem um príncipe. Ele ficou chateado, ele voltou, chamou o funcionário, falou, não, eu quero que você leve para um ferreiro das quebradas, um ferreiro da onde você veio. Leva esse cara, nem fala que é o príncipe, fala que é um primo teu. E foi isso que ele fez, levou o príncipe lá para o último... Hã? O último dos
O Jardim Alvorada é onde não escoa. Aonde ninguém conhecia o rei. Onde o prefeito nunca foi. Botaram o príncipe para trabalhar. Um mês depois ele volta para o pai, com calos e tudo. Na época que ele trabalhou no outro ferreiro, cada dia que ele voltava com uma moeda de ouro, ele dava para o pai fazia o quê? O pai pegava e jogava a moeda de ouro no fogo e falava, eu preciso do dinheiro do ferreiro? Você está maluco? É isso que eu preciso? Então, meu filho não falava nada. Agora o filho, depois de um mês, voltou com uma moeda de bronze. Salário dele. Ele veio, deu para o pai e falou, olha, esse é o salário que eu ganhei. O pai pegou, ia atacar no fogo. O filho falou, de jeito nenhum, pai. Esse é o salário que eu ganhei com o meu esforço. O pai falou, agora sim você aprendeu. Agora eu senti que isso é teu. Quando a pessoa rala na vida, aquilo que ele ralou é aquilo que é ele, aquilo que transformou nele. Aquilo que a gente tem paciência é aquilo que transforma na gente. A gente esperou tanto para adquirir alguma coisa. Por exemplo, um jogo só, não dá para ser um campeonato de um jogo só. Tem que ter vários jogos. A pessoa tem que se machucar e voltar e recuperar e conseguir não sei o quê. E daí consegue sentir que ganhou um campeonato. Se você fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa assim, de um dia para a noite, isso não é uma coisa que teve um ganho, teve uma transformação, eu adquiri, eu fiz isso. Então, por isso que nem a gente falou, esse é o caminho curto, mas é um caminho longo. Eu consegui uma coisa de uma hora para outra, mas eu estou, que nem a gente falou, do lado de fora da cidade. Isso não se transformou em mim mesmo. Isso é uma coisa externa à minha pessoa. Quando se transforma em algo de valor, quando eu me esforcei para aquilo, é um caminho longo, mas é um caminho curto. É isso que a gente viu que o Alter Rebbe falou. Todo Tânia para nos explicar que é um caminho longo, mas é um caminho curto. Tem muito trabalho. Eu tenho que pensar, repensar, eu tenho muito o que fazer. Só que só então, depois de muito desse trabalho, eu finalmente vou conseguir chegar lá. Quer dizer, quando eu pensar e repensar, quando eu fizer todo esse trabalho, finalmente isso vai se transformar em mim mesmo. Se a gente faz então toda essa reflexão, a gente percebe que a maior parte das coisas que acontecem no mundo, a gente está preocupado com o que o mundo tem a nos dar. Cada um de nós acaba, em um certo aspecto, se vendendo aos prazeres. E os prazeres acabam sendo momentâneos. Então, toda hora a gente acaba se convencendo que eu preciso de alguma coisa que me dê prazer, que me mantenha vivo. Então, quando a gente fica assim, a gente acaba ficando, em um certo aspecto, viciado em coisas de curto prazo. E cada vez eu vou precisar de outra coisa para estar preenchendo esse vácuo, esse vazio. E é por isso que toda hora eu vou estar rápido, eu vou estar querendo fazer outra coisa. Então, um exemplo clássico que todos nós temos, pelo menos eu posso falar de mim mesmo, a gente acaba tendo um certo vício no celular. No aspecto que a cada momento eu quero ver alguma novidade, alguma coisa, alguém escreveu, alguém fez. Por quê? Porque a gente precisa preencher. Só que se eu tenho um propósito, daí que nem a gente fala, o celular não vira o meu dono, eu que estou usando o celular para o meu propósito. Então, se eu enxergo na minha vida, esse é um caminho longo, mas um caminho, um certo aspecto, curto. Se eu tenho um propósito, então, se eu tenho um propósito, se eu cheguei lá, então o que é que vai acontecer? Eu tenho esse savlanut, eu tenho essa tranquilidade, eu tenho essa calma. Eu não tenho que ficar toda hora buscando alguma coisa. Quer dizer, aquilo que no mundo parece tão essencial, de toda hora eu estar preenchendo alguma coisa, e ter uma novidade, e ter alguma... Não preciso de nada disso. Eu sei que eu tenho um propósito. E esse propósito não é de uma hora para outra. Não é fácil emagrecer, não é fácil educar uma criança, não é fácil manter um casamento, não é fácil nada na vida. Não é para ser fácil que a gente veio. É para o contrário, é para a gente ter mérito. Tudo isso
Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israel. Hashem queria dar um zchut para o povo de Israel. E lezakot também significa de refinar o povo de Israel. Para isso a gente tem que o quê? A gente tem que se aperfeiçoar. A gente tem que melhorar. E alguma coisa para eu melhorar, para eu aperfeiçoar, leva tempo. Não é de uma hora para outra que a gente muda de personalidade, a gente muda ou de profissão, ou de local, e nem nada disso. Isso leva tempo. Para mudar o comportamento, leva tempo, como até trazido no Kitzur Shulchan Aruch logo no início, que a pessoa tem que acostumar a acordar cedo. Tá certo? Hoje a gente está conversando com alguém, falou que tem uma luta contra a cama. E nem sempre ele consegue vencer. Eu falei para ele que eu ouvi dizer que tem gente que venceu já a cama, mas perdeu por travesseiro. Tem pessoas que venceu a cama e o travesseiro, mas perdeu por cobertor. Cada vez a gente é uma luta. Então, qual é a ideia que ele traz? Que toda hora eu tenho que sentir que a Hashem está perante mim. E eu tenho que acordar, como fala, eu acordo amanhã, não amanhã me acorda. Então eu tenho que acordar logo no início do dia, com um propósito ali no Kitzur Shulchan Aruch ele traz, que existe até hoje em dia, a maioria das pessoas seguem isso, pelo menos acordar 1 hora antes da tefilá, para poder se preparar para a tefilá. Então o horário na sinagoga, então o que acontece? A gente chega lá, a gente programa isso, e você vai fazer isso um dia, vai ser um inferno, vai ser muito difícil nesse primeiro dia. Você vai fazer isso no segundo dia. Você vai fazer isso no terceiro dia. A partir do 4, já começa a ser mais fácil. Isso já começa a virar uma rotina. O que a gente viu? Não é assim. Não é no primeiro dia que eu decidi, a coisa já foi. A gente está acostumado muito hoje em dia no mundo que não só que tem que ser momentâneo, tem que ser fácil. A gente bota na cabeça, por algum motivo, que se eu tenho que me esforçar, parece que eu vou ser infeliz. Parece que a felicidade e o esforço não vão juntos. A gente botou no nosso subconsciente que uma coisa que eu preciso me esforçar, parece que eu não sou livre, eu não sou feliz. Então, se eu boto isso, nada na vida eu vou ser feliz. Não tem como uma pessoa ser feliz no casamento. Porque é óbvio que o casamento vai exigir dele muitas coisas, muitas exigências, ele vai ter que se esforçar. E se ele se esforçar significa não ser feliz, ele vai ser um infeliz. Mas se ele entende que o contrário, que nem a gente falou, você quer entrar dentro da cidade, você quer ter o sucesso, e a felicidade, a alegria, é derech harukah uksara, é um caminho longo, daí ele vai ser curto. Daí você vai atingir teu objetivo. Ou seja, aquilo que de verdade exige um esforço, é aquilo que vai te trazer a alegria. Ou seja, não vai ser fácil, e vai demorar, e algumas vezes você não vai ver, você tem que fazer a coisa pelo próprio objetivo. E aí, de repente, sem você perceber, isso se transformou em você mesmo. Uma pessoa não percebe, de repente ele vê, ele fala, poxa, eu já estou mais anos casado do que solteiro. Quer dizer, quando isso se transforma, ele fala, já nem me lembro como que é não ser pai. Toda hora eu estou preocupado com a educação dos meus filhos. Toda hora eu estou... Mas de repente ele se vê que isso virou ele. Custa. É um esforço físico, mental, emocional, etc. Lógico que é. Tudo isso é um trabalho. Mas é isso que te dá depois a verdadeira alegria. Esse é o propósito da vida. O propósito da vida não é as coisas rápidas. Apesar de que no mundo cada vez mais tem fast food e etc. E a gente vê o maior exemplo de tudo, todo mundo fala que quando você aperta uma vez o botão do elevador, você vai ver que a maioria das pessoas não vai parar na primeira vez que ele apertou o botão do elevador. Como se fosse que se apertar 2 vezes o botão do elevador, o elevador chega mais rápido. Normalmente não funciona assim, mas você vai ver, todo mundo vai perceber que consigo mesmo, ele para e pensa, eu aperto só uma vez o botão do elevador? Não, eu volto a apertar. Por quê? Porque a gente está sem paciência. A gente, no nosso subconsciente, eu preciso agora, preciso para ontem. Então, é verdade que eu não posso perder tempo.
É verdade que o tempo que foi dado para a gente, eu tenho que aproveitar cada instante. É verdade que a gente viu que Bikesh Yaakov legalot et haketz, Yaakov quis mostrar para os descendentes quando vai chegar Mashiach, e que é isso que tem que ser, e a gente tem que querer Mashiach para ontem, não para hoje, para ontem. Tudo isso, a pressa é positiva, mas a gente está acostumado a ter pressa naquilo que a gente não deve ter pressa. Quando alguém já está fazendo uma pergunta, você já quer saber a resposta. Leva tempo. O interessante é que se você senta e vê, que nem a gente falou, que essa era a base do Tânia. Se você senta e vê, o Tânia no primeiro capítulo ele faz diversas perguntas. O que é um tzadik? O que é um rachá? O que é um benoni? O que são os vários níveis? Por que é falar dessa forma, etc. E ele não responde, não no primeiro capítulo, não no segundo capítulo. Vai demorar bastante para entender isso. Por quê? Porque é assim que deveria ser. Na vida a gente tem que saber que não é porque eu tenho pergunta que eu vou deixar de continuar. Não dá para ter o sucesso assim de imediato. Tem muitas coisas que levam esse tempo, e é só o tempo que consegue responder e chegar a atingir esses objetivos. Então que cada um de nós possa ter o sucesso e se esforçar, principalmente na calma, na tranquilidade, e um longo trabalho a gente vai conseguir, certeza, atingir o nosso objetivo, mas muito antes, Hashem vai de imediato, que a gente, nisso não é para a gente ter paciência, a vinda de Mashiach a gente tem que querer agora, já, e que seja assim, bora lá Mashiach já. O Ayam Yom de hoje à noite, Yud Gimel, dia 13 de Tevet, ele nos traz que quando se ergue um farol, reúne-se à sua volta aqueles que desejam a luz, pois a luz atrai. Quer dizer que cada um de nós tem que iluminar e automaticamente tudo vai dar certo.